Palestras, nós temos palestras terças e quintas, às 8 horas, nas sextas, às 2 horas da tarde. No domingo tem 2 horários, às 9 e às 10h30 da manhã. No sábado a gente tem um trabalho muito especial, que é a evangelização das crianças, a partir das 8h30 da manhã. A gente diz, né, sempre gosta de afirmar que é um trabalho muito bonito, porque geralmente a gente chega um pouco mais velho, através da dor, alguma coisa que aconteceu. Imagine chegar de criança, né, na inocência de criança já conheceu o amor de Jesus. Então, sobrinho, enteado, filho, vizinho, tragam. É uma coisa bem lúdica, né, de voltada para a criança, eles vão gostar bastante. Se porventura aconteceu algum problema, não deu tempo de vir nesses horários, não conseguiu chegar, as nossas lives são transmitidas online, ao vivo, às terças e quinta, às 8, na sexta, às 14 e no domingo, somente no horário de 10h30. Não deu para assistir ao vivo, aconteceu algum problema, elas ficam gravadas no Facebook. Eu sempre oriento, abre o Facebook e procura uma palestra para você. Nem sempre a última é aquela que você precisa ouvir. Eu gosto muito de deixar pela espiritualidade. Então rola o feed, escolhe uma palestra, vai ser aquelas palavras que você precisa ouvir. Tá bom? E agora nós temos também o canal do YouTube, né? Então as palestras estão saindo, a gente está colocando no canal do YouTube, porque no Facebook com o tempo elas somem. Né? Geralmente quando a gente vai salvar aparece a imagem, né? 30 dias depois disso ela vai ser apagada. E no YouTube não. Então a gente está fazendo aquele joguinho, né? Dá um likinho, se inscreve, deixa um oizinho, por quê? Conforme chegar num determinado número de seguidores, vai dar para fazer ao vivo também no YouTube. Tá? Então as palestras também estão lá, se vocês quiserem procurar. Segundo recadinho é que a nossa casa, como bom brasileiro, vive de boletos. Nós temos aluguel, conta de luz, conta de água. E como que a gente paga isso? A gente não tem nenhuma ajuda governamental. A gente pede doações, roupa, sapatos, livros, eletrodomésticos pequenos, porque a gente deixa isso no nosso bazar, que é um preço bem acessível, e é que com esse dinheiro que a gente paga nossas contas. Eu falo que a gente se ajuda a casa e ajuda uma pessoa que talvez não possa pagar o valor cheio daquela roupa, né? Geralmente eu brinco, 6 meses, a peça tá ali paradinha, e 6 meses eu tô falando um tempo bom, né? Que nós mulheres geralmente tem peças de 1 ano, 2 anos, tá lá paradinha. Tira aquela peça, é uma energia que você tira do seu guarda-roupa que tá parado, né? E doa, que vai servir para alguém, certo? Nós também ajudamos algumas famílias com cesta básica. Então a gente sempre pede, tem 1 quilinho lá de macarrão, um pacote de macarrão, um saquinho de sal. Se puder, traz pra gente, a gente aceita. Às vezes é só aquele pacotinho que tá faltando na cesta, tá? Pra gente fechar. Se quiser também, pode doar uma cesta inteira, a gente agradece. Acontece, Rose, eu não quero trazer peso, não quero trazer nada. Tem o Pix da casa, é só fazer o Pix. Campo de observação, coloca que aquele dinheiro é para cesta básica e vai ser direcionado para isso. Tá bom? Eu estou vendo algumas pessoas de primeira vez, vocês são de primeira vez, sejam muito bem-vindos. A gente tem uma entrevista, né? Não é obrigado a fazer, mas é muito bom para vocês. Todo mundo que chega de... Vocês não são de primeira vez? Não. Mas se não fizerem a entrevista, faço o convite também a vocês. Vai conversar com o orientador da casa, né? Bater um papinho, conhecer sobre vocês. E através dessa entrevista, que também pode determinar algum tratamento que você precisa passar. Tá? Mesmo quem já passou alguma vez... Tem mais de 1 ano, é bom passar de novo, conversar, né? E aí a gente vai direcionar melhor esse trabalho. É só deixar o telefone para as meninas lá na frente, ou com qualquer um de nós, que vai entrar em contato, tá bom? E a pergunta de milhões, né? Quem está fazendo o evangelho no lar, as mãozinhas, olha, temos mãozinhas. Você a gente vai conversar depois, viu? Ele a gente já pode puxar a orelha,
Né? A Júlia tá se escondendo ali também, viu? Vocês, a gente já vai puxar a orelha. Que eu explico? Desde o momento que a gente decide vir para casa, você já está recebendo o seu tratamento. A gente entra, recebe o nosso passe de limpeza, ouve a palestra e vai para o passe de marca e faz um tratamento. Quando você sai, os nossos amiguinhos espirituais estão lá fora. E eles vão com a gente para casa. Infelizmente, a nossa chave física não vai prender eles do lado de fora. Então, é o evangelho que faz essa proteção na casa. É rápido, no máximo 20 minutinhos. Não sei fazer, Rose. Não tem o evangelho. Nós temos aqui para vender. Se não puder comprar, temos para doar. A gente pode procurar, né? E a gente até empresta. São de 15 a 20 minutinhos que você vai ali meditar, fazer uma oração, vai vibrar e colocar a proteção na sua casa. Um desafio que a minha tia sempre brinca, né? Depois conta pra gente, começa a fazer. Você vai perceber que muda. As coisas acabam se acalmando, digamos assim. Tá? Eu não consigo fazer. Tem um roteirinho ali na frente, quem precisar a gente pega, que vai falar o passo a passo. Mesmo assim, não consegue fazer, fala com a gente vai fazer uma videochamada, vai fazer com vocês para começar. Eu sei que é difícil no começo achar, porque precisa ser sempre o mesmo horário, no mesmo dia da semana. Mas insistam, é uma coisa que vai fazer muito bem para vocês e para a família. E digo que daqui a um tempo, para os vizinhos e para o bairro. Tá bom? Combinado? Beleza? Esquecendo, o pessoalzinho da live, vai lá, pega a água, para no final, na hora das vibrações, a gente fluidificar. Essa água é onde colocado o remedinho, né? Nosso remedinho, quem tá precisando. A gente só faz algumas observações. Se tem alguém na família que está doente, a água dessa pessoa precisa ser separada. Tá? Ela está em tratamento de diabetes, colesterol, qualquer coisa. A água, o remedinho é específico para ela. Se não tem ninguém fazendo nenhum tipo de tratamento, pode usufruir da mesma água. E a garrafinha nunca deixa acabar a água, quando está um pouquinho, você completa de novo e na próxima palestra traz aqui pra gente. Combinado? Agora certinho. Nesse momento eu vou pedir, né, vamos iniciar a nossa palestra com uma oração. Quem se sentir à vontade, feche os seus olhos. Vamos acalmando nossos corações, nos esquecendo dos problemas que ficaram do portão para fora. Vamos agora nos concentrando na nossa recuperação, no nosso entendimento, no nosso aprendizado. Que possamos ouvir tudo aquilo que vai ser dito e que dele possamos tirar ensinamentos. Que possamos aplicar, nem que seja um pouquinho a cada dia ou a cada semana. E que possamos sempre nos tornarmos melhores. Escutemos sobre a vida de Jesus, sobre seus ensinamentos, sobre a vida de pessoas que já passaram pela terra. E assim aprendemos com eles. Possamos também encontrar aquilo que a gente veio procurar. Talvez ainda não seja o momento. Que entendemos que tudo é no tempo de Deus. Que assim seja, graças a Deus e graças a Jesus. E vamos envolver com muito amor e carinho a Andréia, que vai fazer a palestra de hoje. Oi, gente, boa noite. Hoje nós vamos conversar sobre um texto do Emmanuel. Eu trouxe o livro hoje porque esse texto ele é sensacional. Prometo que não vou ler ele todo, mas quando eu for citar ele eu quero ler sim, porque o Emmanuel escreve de um jeito todo peculiar e que vale a pena. E o texto ele chama, então o livro, né? Palavras de Vida Eterna. O texto é o 131, Diante do Conformismo. E os textos do Emmanuel, geralmente, ele pega os que é voltado para o Evangelho, ele pega trecho lá da Bíblia, algum capítulo e um versículo só, e a partir desse versículo, que parece ser tão pequenininho,
ele traz textos mirabolantes, textos muito profundos para que a gente possa pensar. E hoje ele pegou um trecho, o texto de hoje que a gente vai trabalhar, ele pegou um trecho uma epístola de Paulo, escrita aos Romanos, que é o capítulo 12 e o versículo é o 2. E ele fala assim, ó, o versículo: "E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento." E o mundo que que o Paulo está falando aqui, não é um mundo planeta, é um mundo com M minúsculo. Então a gente pode pensar nos nossos mundos, a gente pode pensar nas nossas relações, nas nossas emoções, no que vier aí na sua cabeça, é esse mundo que Paulo está se referindo. Que a gente possa pensar no nosso mundo e transformar esse mundo, mudando o nosso entendimento daquilo que a gente está vivendo. E aí agora eu vou trazer, o texto ele vai falar sobre conformismo e conformação. Ele fala assim, ó, que os conformados são fiéis às disciplinas que o mestre lhe aconselha. Então, os conformados é aqueles que seguem a palavra que Jesus traz para a gente. A gente vai explicar mais sobre isso. E os conformistas, porém, adaptam-se mecanicamente às convenções e ilusões que lubrificam o mecanismo das conveniências humanas. Então, os conformados são aqueles que vê a situação, analisa a situação e aceita a situação buscando novos recursos. Os conformistas aconteceu, eu vou ficar aqui. Seja lá o que for, não tem mais o que fazer, não tem nada o que fazer, vou ficar aqui. Todos os dias, no meu trabalho, eu atendo pessoas que trazem questões dos seus mundos particulares. E aí é um convite que eu vou trazer para todos nós, para quem está em casa também. É um convite que é assim, eu sempre gosto de pensar, como a gente está aqui no Campo Limpo, eu não sei se todo mundo conhece a igreja lá São Judas, Tadeu. É lá para frente. Acho que vocês conhecem, né? Bom, então nós vamos pensar que nós estamos aqui na casa de oração e o objetivo do nosso momento agora é chegar lá na igreja São Judas. O ponto que a gente quer chegar é lá, o destino é lá. E a gente sai daqui, ou de carro, ou a pé, ou de ônibus, enfim. E a gente segue o caminho. Só que acontece na metade do caminho um obstáculo. Seja lá qual for. E a gente fica parado no trânsito. Como ali a estrada do Campo Limpo quase não tem trânsito, a coisa ali fica bem ruim para a gente chegar até lá. E eu quero chegar lá 9 horas da noite. O que fazer? Algumas pessoas vão ficar paradas ali no trânsito reclamando. Outras pessoas talvez vão buscar atalhos, né? Vão sair da estrada, vai entrar mais lá dentro. Outras pessoas vão voltar para casa. E aí a gente vai sentir como que é isso dentro da gente. Talvez a gente não consiga chegar até lá. Eu combinei com alguém que eu ia encontrar, meu celular acabou a bateria, e aí a gente fica, dias, céus, e reclamando e sofrendo por conta disso. Eu sempre costumo falar para as pessoas, vamos recalcular? Ou então, neste momento, para um pouquinho e vamos pensar o que a gente pode fazer, o que eu tenho de recurso aqui, para que eu possa resolver essa situação. De repente eu desço do ônibus e vou a pé. De repente eu paro o carro, estaciono o carro em algum lugar e vou a pé. De repente, não tem nem estratégia de falar que vou pegar o orelhão e ligar, porque não tem mais, né?
Mas de repente eu peço, passo num bar, você tem um pouquinho de bater de carregador para pôr no meu celular, para eu avisar a pessoa que eu não vou conseguir chegar? Eu não sei o que a gente vai fazer. Mas o Emmanuel, ele ensina a gente, assim, que a gente, agora eu vou trazer a gente de volta aqui para casa. No meu tempo de chegar lá na igreja São Judas, a gente vai ficar aqui, então. Não deu. Não deu, a gente voltou para cá. Mas a gente adentrou, todos nós aqui viemos para cá hoje, ou quem ligou o computador, o celular, acessou aí o site, o YouTube, o Facebook, enfim. Acessou e chegou aqui com um objetivo. E acredita que Jesus vai nos guiar. Só que o Emmanuel fala assim, que muitos de nós, a gente acredita que Jesus vai ajudar a gente. Só que, nesses momentos difíceis, não sei se ele ajuda tanto assim. Eu acho que eu vou arrumar outra estratégia. Eu não sei qual é a outra estratégia. E às vezes pode não dar certo. E às vezes, o negócio de fato é não ir. Já aconteceu com vocês de ter marcado um encontro e aí, puxa, não deu pra ir, fica aquela angústia. E aí no dia seguinte você começa com a pessoa e a pessoa fala, puxa, desculpa, eu não pude aparecer. E aí você fala, eu também não. Ou então a gente vê, né? Aconteceu um acidente, a pessoa tinha uma passagem e aí perdeu a passagem. Então, né? O que pode acontecer? Eu quero trazer uma história. Peraí, eu até né? Tá bom. Eu sempre dei isso. Eu quero trazer uma história. Marcos, lá no capítulo 5. Deixa eu ver. No capítulo 5, versículo 25 a 34, ele conta a história que Amélia Rodrigues chama A Mulher Hemorraíça, ou A Cura da Mulher Enferma, conforme os apóstolos. Lucas, Mateus, Marcos, eles contam essa história. E aí eles contam que tinha uma mulher que sangrava há 12 anos. Ela tinha uma hemorragia e ela vivia com essa hemorragia há 12 anos. E ela foi procurar vários médicos, assim, os melhores médicos, os tops, e tudo que ela possuía de bens, ela investiu para tentar entender a causa dessa hemorragia. Porém, ela não teve sucesso. Lá naquele tempo de Jesus, quando a mulher sangrava, e aí a gente pode trazer para os nossos dias de hoje, a menstruação, a mulher era vista como impura, que o sangue era algo sujo. E que quem encostasse numa mulher quando estava sangrando se tornava impuro também. E aí tinha que passar por um ritual de limpeza, enfim. Imagina, e aí nesse momento a mulher precisava se recolher. Ela não podia nem usar o mesmo prato, nada. Não podia, as outras pessoas não podiam ter nenhum acesso ao que aquela mulher. Era o entendimento daquela época. Mas a gente vai entender sobre isso lá no Moisés, quando está fugindo do Egito. História longa. Bom, mas ficamos aqui. Imagina que essa mulher, ela tinha um sangramento ininterrupto por 12 anos. Então, ela era totalmente excluída, solitária, ela era apontada e quando as pessoas a via, se afastavam dela. E era um sofrimento total. E ela soube que Jesus poderia ajudá-la. Então, o que ela fez? Ela foi até o encontro de Jesus. E quando Jesus passava, onde ele estava, era aquela multidão imensa. E Jesus estava indo a caminho da casa de Jairo, que a filha de Jairo estava doente. E quando, de repente, estava toda a multidão ali em torno de Jesus querendo chegar na casa de Jairo, ele sentiu que algo saiu dele. E aí ele fala, para tudo, porque saiu virtudes de mim. E Pedro, Jesus, como assim, né? Tá aqui, ó, as pessoas aqui querendo chegar perto. Você tá querendo saber quem foi que encostou no Senhor? Não dá para ser.
E aí a mulher ficou muito preocupada, né? Porque, afinal de contas, Jesus, ele era o querido da multidão. E, de repente, ela sabendo que se ela encostasse em alguém, a pessoa ficasse impura, ela se sentiu culpada. Então, ela se jogou nos pés de Jesus, né? Para pedir desculpas, puxa, desculpa. Mas, olha, parou o sangramento. E aí ela, imagina, queria dar uma bronca. Ele falou assim, olha, minha filha, que bom. A sua fé te salvou. Para muitas passagens que a gente vê de Jesus, né? Jesus fazendo os milagres, essa passagem a gente tem explicadinha ela na Gênesis. Então, para muitas passagens, Jesus fala assim, a fé te curou. E no caso dela, a fé te salvou. Olha que interessante. Porque a cura, ela já tinha. A cura nós já temos. Acontece que muitas vezes a gente não crê. Então, nesse movimento que a gente vive, nesses mundos que a gente vive, que Paulo trouxe pra gente, o que falta? A fé. Mas é a fé que eu vou ficar parada na minha casa, rezando e pedindo para as coisas acontecer? Não. Essa mulher, ela fez o movimento, ela foi para vários lugares, ela foi buscar e ela não encontrou a fé, ela não encontrou a cura aqui nos homens. E quando a gente vê a questão do sangue, o que estava faltando? Vida. Mas a vida espiritual. Porque o que Jesus trazia para a gente é vida espiritual. Então, o que no nosso espírito, nas nossas situações de vida, o que nós no espírito, na nossa vida espiritual, está precisando ser recalculado, como diz o Waze, vamos recalcular a rota. Vamos recalcular para que as coisas possam andar. O que será? Ah, mas eu quero comprar tal coisa, e aí eu trabalho e não consigo comprar. Eu quero viajar não sei para onde, e aí eu trabalho e não consigo ir. Mas por que será? O que será que está faltando? Será mesmo que eu tenho que ir? Ah, eu quero ir embora do Brasil e eu vou lá para Portugal, vou lá não sei para onde, para um país que está com as fronteiras abertas. Mas será que é lá mesmo que a gente precisa estar? A gente já se perguntou por que é que eu estou aqui no Brasil, com toda a preocupação que a gente está vivendo hoje, com a família que eu estou vivendo hoje? E aí Emmanuel, ele fala nesse texto aqui, olha, dizem que Jesus, que daí é o que eu já falei, dizem que Jesus é a única estrada para a regeneração do mundo. No entanto, posam, isso é pra gente, né? Posam qualquer expediente, na maioria em que a astúcia ou a clandestinidade desfavoreça o interesse individual. A gente quer seguir o que Jesus trouxe. Mas a gente sabe que não é tão fácil assim. Porque a gente precisa renunciar a muita coisa. Mas se parece uma coisa fácil, lá vou eu. Deixa Jesus aí. Afinal de contas, aí, pior de tudo que a gente está aqui no Espiritismo, e a gente acredita, e a gente sabe na continuidade da vida. Ah, deixa para o próximo. Agora eu vou. E aí ele continua. Adotam o exterior irrepreensível no tempo. Ou seja, quando a gente está aqui, reunidos, somos todos muito gentis. Nós falamos agradavelmente, a gente se abraça, a gente se beija, e aí ele continua. E diretriz inconfessáveis no intercâmbio com o próximo. Então, quando a gente está aqui, ou quando a gente encontra alguém que frequenta a casa, a gente é ponderado. Mas
fora daqui, no nosso dia a dia, nem sempre as nossas falas são tão doces. Nem sempre o nosso obrigado é de fato agradecendo. Mesmo aquela palavra dura que chega até nós, a gente não recebe com doçura como quando a gente recebe aqui. Porque se a gente estiver aqui, estou falando daqui, ele fala do templo, mas eu estou falando daqui porque a gente já vai da nossa casa. Não adianta eu falar, eu falei lá da igreja de São Judas, mas lá eu não sei o que acontece. Mas aqui dentro da nossa casa, não estou falando só essa casa, estou falando dentro do movimento espírita, que quando a gente se encontra, a gente é muito legal. E se alguém chega à porta dentro tentando ser grosseiro com a gente, vai, calma, meu irmão, tá tudo bem. Mas se a gente estivesse na padaria, não seria tão bem assim. E aí ele traz. Tá. E aí, para finalizar, ele traz aqui assim, ó. Entendamos desse modo o sábio apontamento de Paulo, aprendendo a suportar com paciência os enganos do mundo, sem nos acomodarmos com eles. Que aquele lá, aconteceu, não consigo fazer mesmo, vou ficar aqui, paradinho. A mulher lá em Raíssa, ela poderia lá morrer de tanto sangrar, mas ela lutou para para que isso não acontecesse. Certos de que é preciso manter indefectível lealdade à aplicação dos preceitos evangélicos, a fim de que nos renove o entendimento. Apenas abraçando semelhantes orientações básicas, sermos-á possível desintegrar as escamas do egoísmo cronificado em que respiramos há séculos, para compreender os desígnios de Deus na construção da nossa felicidade. Essa parte aqui, ó. Para compreender os desígnios de Deus na construção da nossa felicidade. Muitas vezes, dá um tempinho. Muitas vezes, a gente vive situações na nossa vida, e eu sei que isso acontece com todo mundo, porque é por isso que a gente está aqui. Que a gente quer mesmo desistir, mas é pelo cansaço. E é importante que a gente respire fundo, deixe o cansaço baixar um pouquinho, para que as coisas possam acontecer. E acontece mesmo sempre pelo melhor. Eu conheço uma pessoa, eu estou sempre com muitas pessoas. Eu conheço como uma pessoa bastante talentosa, que ela precisou parar para cuidar da sua genitura durante muitos anos. E ela se sentiu muito revoltada com isso, porque ela se preparou na própria profissão dela, ela fez de tudo, ela labutou muito, não sei se vocês entendem o labutar, trabalhou muito para que acontecesse. E quando finalmente ela ia entrar no mundo do trabalho que ela escolheu e que ela suou para conseguir, ela precisou largar tudo na vida dela para poder cuidar da mãe dela. E não foi fácil. Foram 6 anos de muita luta. A mãe era portadora de doença de Parkinson e uma demência não identificada. E foi muito difícil. E chegou o tempo da pandemia, onde todos nós precisamos ficar isolados, e ela já ficava isolada. Ela viveu literalmente 6 anos de isolamento social. Até que ela viu que não teve jeito e ela precisava vivenciar aquela situação. Quando a sua mãe faleceu, ou quando no finalzinho, quando a mãe já estava perto de falecer, ela conseguiu olhar para toda essa caminhada que ela fez e ela compreendeu que ela tinha se preparado mesmo na universidade durante muitos anos. Mas ela não tinha se preparado para se olhar e se modificar, porque a relação dela com a mãe
Era mãe e era filha. Não tinha amizade. Não tinha amor. Esse momento que parecia ser tão crucial serviu para que as duas pudessem se encontrar, para que ela, na sua prática dos cuidados, pudesse praticar o que ela estudou com essa mãe, para que elas pudessem construir entre elas o amor. E para ela poder olhar para ela e entender que nada nessa vida que a gente faça, que nada que aconteça nessa vida é sem nenhum propósito. Tem um propósito na vida da gente. O que ela aprendeu com o cuidado da mãe, ela não aprende em universidade nenhuma. Ela poliu ela cresceu e agora ela está caminhando o caminho dela. Então, que todas as coisas que a gente passa na vida, por mais difícil que seja, que a gente possa acalmar um pouquinho o nosso coração, colocar em prática o que a gente aprende quando a gente vem aqui, quando a gente faz o evangelho no lar na nossa casa. O evangelho no lar serve para proteger a gente? Claro que serve, mas serve também para a gente refletir e ver o que é que eu preciso modificar na minha vida. Porque quando a gente lê e a gente reflete, a gente fala, puxa, eu ainda não consigo fazer isso, e tudo bem, a gente está aqui para aprender. E aí a gente vai de novo, tenta de novo, mas sem perder a fé. Porque a cura está dentro de nós, como Jesus falou para a mulher hemorraíça. Agora, o que falta na gente é a fé. A fé de levantar e tentar de novo. E eu desejo para mim, e desejo para cada um de vocês, cada um que está em casa, que essa fé seja construída. Porque a fé, ela é uma construção. Quando a gente cai, a gente sobe um degrau e a gente cai. Quando a gente vai subir de novo, a gente lembra da nossa queda. Mas a gente sabe que quando a gente levantar, a gente vai continuar a nossa caminhada. É assim que a gente constrói a nossa fé, consciente, presente e acreditando que mesmo que a gente não veja, a gente está sempre amparado por aqueles que a gente ainda não consegue ver, mas que nos guia, mas que se comprometeram a caminhar com a gente até o nosso dia de partida e até um pouquinho mais, sob a permissão de Jesus. E sobre a bênção de Deus. Que a fé possa estar sempre presente na gente, no nosso coração. E nas nossas ações também. Obrigada, gente. Obrigada, Andréia, pelas palavras, pela palestra. Nesse momento, pessoal de casa que não pegou a água, corre lá. Vamos pegar sua aguinha que a gente vai fazer as vibrações. E a gente, eu vou pedir mais uma vez, quem se sentir à vontade, que feche seus olhos. E vamos envolver a Rosana com muito amor e carinho, que fará as vibrações por nós. Nesse instante, vamos doando os nossos melhores sentimentos de fé, de esperança, de amor, envolvendo todo o planeta Terra. Vamos envolvendo em especial os países que se encontram em conflitos, que passam por dificuldades, por catástrofes. Vibremos por todos os seres desse planeta, amor, fé e esperança. Pedimos em especial por todos os governantes, que eles sintam-se nessa hora, nesse momento, abraçados por Jesus e comecem a ser trabalhadores direcionados por Jesus. Vibremos também muita paz, muita harmonia para todos aqueles que se encontram doentes, em especial aqueles que nos são mais próximos. Vibremos amor, fé por todos os idosos, todas as crianças
em especial aqueles que estão passando por dificuldades nesse momento. Que Jesus abrace a cada um com muito amor e conforte o coração desses nossos queridos irmãos. Vamos vibrando por todas as casas de oração, pela unificação de todas as religiões, pela expansão do Evangelho de Jesus, por todos os lares. Vamos pedindo em especial pelo nosso lar, nossos familiares, amigos e principalmente aqueles que ainda se dizem nossos inimigos. E vamos pedindo licença, Pai, para vibrar por nós mesmos esperança, fé e força de vontade. E nesse momento pedimos também que nossa água seja colocada tudo o que estejamos necessitando para o nosso equilíbrio físico, emocional e espiritual. E também seja colocado o remédio necessário para a cura de nossas dores. Deixemos ainda uma vibração de muito amor, de muita fé, de muita esperança, para que o plano espiritual possa levar aonde mais se fizer necessário. Que assim seja, graças a Deus. Boa noite, pessoal. E a gente continua aqui.